Olá pessoal, com grande satisfação estamos iniciando mais uma aula dessa matéria e estamos estudando a programação na plataforma Arduino. Estamos estudando Arduino, estamos fazendo programas com o Arduino e vamos dar sequência na aula de hoje, ainda conhecendo novos comandos, conhecendo novas funções do Arduino. Na aula passada, nós estudamos o comando if, O comando if, nós vimos que ele amplia bastante o nosso leque com relação ao que nós podemos fazer com o Arduino. Vimos até o exemplo de um alarme, onde você consegue armar e desarmar esse alarme através do comando if e else. E na aula de hoje nós estaremos falando das portas analógicas. Nessa sequência nós temos estudado as portas digitais e agora a gente começa então a falar das portas analógicas. Mas antes da gente começar a falar então das portas analógicas, eu quero fazer um resumo com você, uma revisão com você do que nós estudamos na aula passada e também corrigir o exercício que eu havia deixado para validação da sua presença. Portanto, toda a aula eu começo revendo o que nós estudamos na aula anterior e nessa aula nós vamos rever então que nós vimos o comando if. Na aula passada estudamos o comando if, vamos revisá-lo. E no comando if, nós vimos então que ele é usado com um operador de comparação para verificar se uma condição ela é satisfeita. Como, por exemplo, se uma entrada acima de um determinado valor, se ela é satisfeita. E aí a gente teria o exemplo, por exemplo, if variável maior do que 50, aí eu abriria então um comando, realizaria um comando, sei lá, acender o LED, que aí a gente faria isso através do digital write, colocando a saída e o nível lógico 1, o comando high. Então, esse comando if, ele vai checar se essa variável ela é maior que 50, por exemplo, e se for, o programa vai realizar uma ação específica, vai realizar um determinado comando. Se a sentença que está dentro do desse parênteses, se ela é verdadeira, ou seja, se variável é maior do que 50, então o código que está dentro dessas chaves, ele vai rodar, e ele vai ficar aqui em loop até que essa condição não seja mais satisfeita, ou seja, que variável, se ela não for se ela não tiver mais o valor maior do que 50. Então, aí se ela não satisfazer essa condição, ou seja, variável maior que 50, ele vai saltar fora desse código. Enquanto essa condição for satisfeita, ele vai ficar rodando o que está dentro aqui das chaves. Então, baseado nisso, nós estudamos na aula passada algumas questões com relação ao comando if. A gente viu que essas chaves elas podem ser omitidas, em alguns casos, mas assim, a gente tem um exemplo muito legal, de repente o uso dessas chaves, ela até ajuda, na organização do nosso programa. Então, por exemplo, mais um exemplo que nós temos, aí colocando um comando mesmo, if x maior que 120, se o x for maior do que 120, ou seja, a variável x for maior do que o valor 120, aí vamos ver aí como vai ser fornecido esse número, aí ele vai executar o quê? Um digital write LED pin high. Esse LED pin provavelmente é a saída, é uma variável de uma saída de um LED, e aí a gente está mandando acender esse LED. Então o comando if ele tem essa propriedade, ele tem essa propriedade de fazer com que algo aconteça enquanto outra coisa estiver ocorrendo. E essa outra coisa seria uma condicional. Então, por isso que o comando if, se você traduzir a palavra if, ela significa se. Então, se x igual a y, faz tal coisa. Então, se não, você vai fazer outra coisa. E aí é que entra, então, o comando else, que seria esse se não.
Tá? Então, ele é usado como um complemento ao comando if, né? Por exemplo, if botão igual a high, ou seja, enquanto o botão for nível lógico 1, ou seja, enquanto o botão estiver acionado, você vai acender o LED, né? Digital write LED high. E aí isso é o que está entre as chaves. Else, ou seja, se não, ou seja, se o botão não for igual a 1, então você vai executar outra coisa. Você vai digitar, você vai rodar um digital write LED low, ou seja, você vai apagar esse LED. Então, nesse caso, se você satisfaz essa condição do botão ser igual a 1, você cai dentro do comando if. Se você não satisfazer essa condição, ele vai sair do comando if e vai rodar o comando else. Tá? Então, dessa forma, nós vamos trabalhar com o if e else. Tá? Nós estudamos, então, os operadores de comparação. Aliás, os operadores de comparação nós vimos na aula retrasada ainda, e aí a gente juntou na aula passada com a condicional do if e else. Então, nós vimos que, por exemplo, quando eu quero me referir a um x igual a y, então eu tenho que colocar dois iguais. Então eu estou me referindo a x igual a y. Aqui eu estou me referindo a um x diferente de y. Então x não é igual a y. Ou x maior do que y, ou x maior do que 120, ou x maior, e também o comando de menor. Então tem aqui o x menor que y e aqui o x maior do que y. E também o x menor ou igual, ou o x maior ou igual. A gente coloca aí o igual depois do sinal de maior ou menor. Então esses são os operadores de comparação que nós estudamos também. Estudamos os operadores booleanos, então esses comandos são muito utilizados dentro de uma condição, dentro de uma sentença if. Um deles é o e lógico, seria equivalente a uma porta e, então ele vai ser verdadeiro se os dois operandos forem verdadeiros, ou seja, se a primeira condição e a segunda condição for verdadeira. Então, por exemplo, eu poderia ter if digital read 2 igual a 1 e digital read 3 igual a 1, aí eu vou realizar uma determinada ação. Então, esse e, ele serve justamente para indicar para nós que tem que acontecer essa condição do digital read 2 ser igual a 1 e a condição do digital read 3 também ser igual a 1. Tá? Então ele vai ser verdadeiro, por exemplo, se os dois interruptores estiverem fechados. Tá? E aí nós vimos também o e lógico, tá? O ou lógico, onde ele é verdadeiro se algum dos operandos for verdadeiro, ou se um, ou se outro, ou se os dois. Seria equivalente à porta OR na eletrônica digital. E aí, por exemplo, se eu tiver if x maior do que 0 ou y maior do que 0, se atendeu ou uma condição ou a outra, ou as duas, aí ele realizaria uma determinada ação. Tá? Então ele é verdadeiro apenas se o x ou o y forem maiores do que 0, tá? Ou se os dois também forem maior do que 0. Ele não é um ou exclusivo, tá? Ele é um ou simples. E também a negação. Tá? Então, quando você quer dizer que ele é falso, então você usa aqui esse sinal de exclamação. Então, se for diferente do x, se for contrário do x, então você vai realizar uma determinada ação. Então, é verdadeiro apenas se x for falso, ou seja, se x for igual a 0. No caso, se o x barra for igual a 1. Tá? Então, a gente também costuma falar que ele é o barrado, tá? O negado. Então, esses são os operadores lógicos. Nós tivemos a oportunidade de aplicar isso, de aplicar o que nós estudamos em vários programas, e dentre eles os botões de segurança. Esse botão de segurança ele envolvia numa situação para você evitar um acidente de trabalho, você tem lá uma regra que você precisa apertar 2 botões, um em cada mão, para, por exemplo, descer um eixo, uma cabeça que faça o corte numa fábrica de papel. Então foi dentro desse contexto nós criamos um programa
para que eu teria que apertar os dois botões para que acontecesse alguma coisa. Tá? Então a ideia era fazer um programa para que possamos simular então a situação, e aí a gente usou como a saída um LED, né? E o LED somente acenderia se os dois botões do circuito estiverem pressionados. Então nesse caso, né, nós montamos esse circuito, tá? Fizemos isso no simulador do Tinkercad, mas poderíamos muito bem ter feito numa placa, num protoboard. E aí aqui a gente tem então o botão 1, né, na porta 9 e o botão 2 na porta 8. Então aqui eu vou acionar ou não acionar. Isso significa mover do GND para o VCC ou do VCC para o GND, tanto em um quanto no outro. Então a ideia é se eu teria que colocar os dois no VCC, ligar os dois no VCC para que esse LED acendesse. Então se somente o 9 receber 5 volts, não acende o LED. Se somente o 8, a porta 8 receber 5 volts, o LED também não acende. Eu teria que movimentar os dois para o VCC, ou seja, ter 5 volts na porta 8 e 5 volts na porta 9 para que esse LED acenda. Nesse caso, então, nós desenvolvemos um programa onde nós declaramos então a porta 7 como saída, que é onde nós teríamos o nosso LED, a porta 8 e a porta 9 como entrada, porque são botões, né? E aqui a gente fez com botões deslizantes, né? E não push button, pela questão do software, eu não teria como apertar os dois push buttons ao mesmo tempo com o mouse, né? Mas também é válida aí a situação. E aí eu tenho, abrindo no Void Setup, onde eu quero no Void Loop, onde é uma estrutura que eu quero uma repetição, o que eu fiz? Eu comecei então declarando o botão 1 como inteiro, né? O botão 2 também como inteiro, né? E o LED também como inteiro, tá? E para o LED atribuindo então o valor de 7, botão 1 8, botão 2 9, isso inicialmente. E aí, né, nós fizemos a leitura do Digital Read, ou seja, do pino 8. Então eu peguei a informação que está no pino 8 e joguei para dentro de botão 1. Então o botão 1 não valeria mais 8, valeria então a informação do 8, que seria 5 volts ou 0 volts. Né? Mesma coisa no botão 2, né? Só que eu pegaria a informação do botão da porta 9 e jogaria para dentro da variável botão 2. Ou seja, eu pego ali o nível lógico 0 ou 1, né, que está na porta 9, e movimento para dentro do botão 2. Nós vimos que as variáveis, né, são como gavetas onde nós guardamos objetos. Então a nossa gaveta, botão 1, está guardando o objeto informação da porta 9, né, ou da porta 8, no caso do botão 2. Então, dessa forma, a gente sempre tem que enxergar a variável como uma espécie de gaveta onde nós guardamos a informação para depois utilizá-las. Né? E nesse caso, a gente fez então uma condicional if, né? Então if, se o botão 1, né? Ou seja, se a informação do botão 1, ou seja, se a informação desse pino 8, dessa porta 8, for igual a 1 e o botão 2 for igual a 1 também, ou seja, se eu atender uma e a outra, né, o que vai acontecer? Nesse caso ele vai executar algo. E o que eu quero que ele execute? Bom, se o botão 1 é igual a 1 e o botão 2 é igual a 1 também, nesse caso significa que eu apertei os dois botões. Então essa é uma condição que eu quero que desça, por exemplo, uma cabeça para fazer o corte de um bloco de papel, por exemplo. E aí então eu vou acender esse LED ou vou mandar nível lógico 1 para que seja acionado uma máquina ou algo assim. E aí eu fecho essa condição. Agora, se ele não atende isso, né, qualquer outra condição, eu quero, então, se não for isso, né, eu quero então que esse LED esteja apagado. Então aí entra o comando else. Tá? Então nesse programinha dá para a gente entender bem aí a função if-else. Né? Então aqui basicamente estou falando, se eu apertar esses dois botões, acende o LED. Se não, apaga o LED. Né? Então a única condição para que o LED acenda é corresponder a essa igualdade, corresponder a essa condição do botão 1 igual a high e o botão 2 igual a high, que no hardware significa conectá-los ao VCC, ou seja, acioná-los. E aí a gente fecha então
a chave, né? Essa última chave seria referente ao void loop, tá? Então esse programa é referente aos botões aí desse sistema aí de corte de papel, onde eu teria desse mecanismo de segurança que nós teríamos aqui. Bom, e aí, né, nós vimos também o programa do alarme, né? Nesse programa do alarme, né, o objetivo era montar um circuito, né, um programa, né, que quando nós acionarmos o sensor, né, ou seja, a porta estiver aberta, o alarme dispare. E quando nós fechamos a porta, né, e apertamos o botão, o alarme desliga, né? Então, a ideia era, além disso, né, usar uma chave deslizante como sensor. Então eu não quero somente ligar o alarme, mas eu quero poder desligar o alarme. E aí nós fizemos isso com um buzzer, né? A prática disso está na aula anterior, né? E aí esse sensor, quando eu abrir a porta, eu vou movimentar ele para o VCC, e aí a porta 8 vai receber 5 volts. Quando essa porta 8 receber 5 volts, né, o que vai acontecer? Eu quero que esse buzzer dispare. Então a minha condição é, se a minha porta 8 for igual a 5 volts, então eu quero que o buzzer seja igual a 1. E aí, quando que eu quero que o buzzer seja igual a 0? Quando esse botão for igual a 1, ou seja, quando eu acionar esse botão, ou seja, quando a porta 9 tiver 5 volts, que aí eu quero desligar esse botão, né, que é quando eu apertar ele, eu vou estar conectando essa porta 9 até o VCC. Se eu não apertar, ele vou estar ligando através do resistor de pull-down, nós estudamos o resistor de pull-down, vou estar conectando essa porta 9 ao GND. Então, no programa, né, isso ficou da seguinte forma. Eu tenho lá o pin mode 7 como output, né, porque ele é uma saída, vai para o buzzer. O 9 é um input, porque é a entrada do botão. E o 8 é input, porque é a entrada do sensor, né, representado por uma chave deslizante. E aí nós começamos o nosso void loop, onde a gente declara o sensor como booleano, né, e também o botão como booleano. Então, boolean, né, seria uma forma de declarar ele como 0 ou 1, né, uma variável suscetível a 0 e 1. E aí o buzzer eu vou declarar como inteiro, né, e já vou atribuir o valor de 7, né, para quando eu quiser mandar nível lógico 1, né, num digital write eu não vou precisar colocar a porta 7, sim, eu só escrevo o buzzer. Então fica mais lógico na hora de fazer a programação. Então o sensor vai ser igual ao digital read 8, ou seja, eu vou pegar a informação que está na porta 8 e vou movimentá-la para dentro de sensor. Então o que está aqui nessa porta 8 eu vou movimentar para dentro de sensor. Essa variável é uma variável booleana, então ele vai identificar se é 0 ou 1, né, se é nível lógico 0 ou nível lógico 1. Então ele vai guardar essa informação. Mesma coisa para o botão em relação a essa porta 9. Né, ele vai guardar dentro da palavra botão, da variável botão, a informação que foi lida. Né? Digital read é um comando de leitura de porta digital. Então ele vai movimentar para dentro da variável botão. E aí nós vamos fazer a nossa condição. Então se o sensor for igual a 1, ou seja, o sensor foi acionado, se a porta foi aberta, o que eu quero fazer com o buzzer? Eu quero disparar o buzzer. Então eu dou um digital write buzzer high. Né? Disparei aqui o meu alarme, o meu buzzer. Se não, né, eu vou cair numa outra condição, né? E aqui eu não vou usar o comando else, tá? Por quê? Porque eu quero que ele fique ligado. Ele vai ficar ligado o tempo todo. Agora, se o botão for igual a 1, ou seja, se for acionada essa chave, né, que significa mandar 5 volts para a porta 9, que está guardado dentro da variável botão, se ele for igual a 1, então eu vou mandar o quê? Vou mandar o buzzer desligar. Né? Nesse caso, especificamente, eu não vou usar o comando else. Por quê? Eu não quero que ele fique ligado somente quando o sensor estiver em nível lógico 1. Né? Eu quero, mesmo quando eu movimentar o sensor para nível lógico 0, eu quero que esse alarme continue ligado. Né? Dessa forma, eu só quero desligá-lo mesmo quando eu tiver uma outra condição. E que condição é essa? Um if botão igual a 1, ou seja, o botão acionado. Né? Então, nesse caso, se o botão for igual a 1, eu vou desligar o buzzer
e aí está concluído o meu programa, né, com essas duas condições. Então eu posso criar 2 ifs, 3 ifs, quantos ifs eu quiser, eu posso usar um else ou não, mas nesse caso não se aplicaria o else, porque se eu colocasse um else na hora que eu movimentasse esse sensor para o GND, o alarme pararia, mas seria correspondente ao ladrão abrir a porta, dispara, fecha a porta e o alarme pare. Eu não quero que o alarme pare quando o sensor voltar para 0. Eu quero que o alarme pare somente quando for apertado um determinado botão de resgate. Então tá aí esse programa do alarme, né? Que também nós utilizamos aí nosso comando if, que é um comando muito importante, né? Então tá aí o comando if, revisamos para vocês. E eu deixei um exercício, né? E vamos fazer então a correção desse exercício que eu deixei para validação da sua presença. Nesse exercício tinha o programa, né? Então o programa abaixo, o LED fica apagado e acende quando apertamos o botão. Foi o primeiro programa que nós fizemos na aula passada. Aí eu pedi para você alterar o programa de forma que o LED fique aceso e apague quando apertarmos o botão. Então eu quero que ele funcione o contrário, né? Eu quero um funcionamento contrário do que ele está funcionando aqui. Bom, tem algumas formas de fazer isso. Então, analisando esse programa, o que nós temos? Nós temos aqui declarado o 10 como saída, onde está o LED, né? O 9 como entrada, né? Onde está o botão. E eu quero acionar esse... Hoje ele funciona, aperto esse botão, acende o LED. E aí eu tenho o quê? Eu declarei botão como booleano, né? Declarei o LED como inteiro, né? E aí eu coloquei a informação do digital read, o que está acontecendo na porta 9, para dentro de botão, né? E aí o que eu vou fazer? Foi criada uma condição, se o botão for igual a 1, então eu faço, eu mando o meu LED acender, né? Se não, eu mando o meu LED apagar. Então a primeira forma que nós temos de resolver esse exercício, né? Eu apontei 3 maneiras de resolvê-lo. A primeira forma seria trocar aqui esse high por low, né, e esse low por high. Então, se o botão for igual a 1, eu mando apagar, senão ele fica aceso. Tá? Essa é uma das formas que nós poderíamos resolver esse exercício. A segunda forma seria de alterar na nossa comparação e falar o seguinte, olha, se o botão for igual a 0, ou seja, se o botão não for acionado, acende o LED, né? Se não, você apaga o LED, tá? Então eu trocaria aqui na condição, tá? É uma outra forma de resolver esse exercício. Então, se o botão for igual a 0, né, a low, então, ou seja, se o botão não for acionado, você acende o LED. Agora, se ele for acionado, você apaga o LED, então ele ficaria trabalhando de maneira diferente. Então, fizemos a revisão do que nós estudamos na aula passada e eu gostaria agora, então, de entrar no assunto da nossa aula de hoje. Você viu no tema da nossa aula que nós falaremos sobre portas analógicas hoje, mas antes eu quero ver com vocês uma modificação que é possível fazer na hora da declaração das variáveis. Isso vai impactar na hora de nós fazermos alguns programas utilizando as portas analógicas. Então, dando uma olhada aqui, olha, uma outra forma de utilizar variáveis. Então, vou pegar aqui um programa, é justamente aquele programa de apertar o botão e acender o LED, né? Na verdade aqui é o programa alterado, né? O programa que nós fizemos a alteração lá na correção, né? Eu aciono esse botão, né? Se ele é 1, eu forço 0 no LED, se não, ele força para 1. Então eu aperto o botão para apagar o LED, né? Da forma com que nós fizemos a modificação do exercício de validação da aula. Mas eu não vou nem chegar a fazer modificações aqui no bloco de programação. O meu foco maior agora é a parte das variáveis. Onde foram declaradas as variáveis aqui? Bom, nós declaramos a variável no void loop. Então aqui no int LED igual a 10.
né? E o boolean botão igual a 9. Tá? Foram aqui que nós fizemos então a nossa modificação. Qual que é a proposta? A proposta é o seguinte, de modificar, né, e fazer um novo programa dessa forma, onde nós arrastaríamos a declaração das variáveis antes mesmo do void setup. Tá? Por que eu faria isso? Tá? Fazendo dessa forma, então eu arrastei, ó, eu peguei o que estava no void loop, a declaração das variáveis, e passei aqui para antes do void setup. Dessa forma, eu até modifiquei a variável botão, porque como ela vai receber o valor de 9, né, eu modifiquei o tipo de variável, eu coloquei inteiro porque faz mais sentido, tá? Nesse caso. Por quê? Porque eu já declarando o int botão igual a 9, né, já falando que o botão é igual a 9 e que o LED é igual a 10, na hora que eu vou declarar o pin mode dentro do void setup, eu posso justamente, ao invés de, a partir daí, né, tudo que eu precisar de 9 e 10, inclusive no pin mode, eu posso utilizar botão e LED, né, no caso 9 e 10. Então já aqui onde nós tínhamos lá o pin mode 10 output, eu não preciso colocar pin mode 10 output. Eu já posso trabalhar diretamente com o LED, né, porque eu sei que o LED já é 10, eu já declarei ele como 10. Então, para poder usá-lo dentro do void setup, eu tenho que colocar no estágio anterior, que seria fora do programa, primeira coisa, antes mesmo do void setup. Então, essa seria uma outra coisa que nós modificaríamos. Aqui eu colocaria, ao invés de 10 output e 9 input, eu já usaria o próprio nome da variável, porque eu sei que dentro de LED está armazenado o 9, né? Aliás, o 10, né? E dentro de botão está armazenado aí sim o 9. Então eu posso, dentro mesmo do pin mode, ao invés de precisar usar o valor das portas, eu já posso utilizar a própria variável. Ou seja, quando o meu programa começa para valer, né, no void setup, eu não trabalho mais com portas, eu trabalho já com as variáveis. Tá? Isso gera uma confiabilidade no programa, né, porque aí a gente consegue só trabalhar com palavras que fazem sentido. Porque 9, 10, 7, isso não faz sentido para nós. Agora LED a gente já consegue associar a um LED, botão, já consigo associar a um botão e assim por diante. Então dessa forma, né, isso vai acabar facilitando. E também poderia modificar, né, nessa estrutura aqui, né, onde eu tinha lá botão digital read 9, eu posso colocar a leitura da variável botão, né? Então botão igual digital read botão também, tá? Mas onde impactaria mais seria então na estrutura de pin modes, tá? Aqui eu utilizaria, ao invés de 10 LED, ao invés de 9 botão, já a partir do pin mode, tá? Essa é uma forma que é bastante utilizada. Bom, e aí nós temos as portas analógicas, tá? Onde nós vamos estudar hoje, tá? E aí, primeira diferenciação que nós temos que fazer, né, é o que é digital e o que é analógico, tá? Mas qual seria a diferença, né, para o Arduino? Uma porta analógica para uma porta digital. Como que o Arduino trata isso? Então, comparando as portas analógicas com as portas digitais, nós vamos ver que as portas digitais elas tratam de valores de tensão de 0 ou 5 volts. Então, quando você estiver falando de algo digital, você vai estar tratando ou de high ou de low, tá? Ou de 0 volts ou de 5 volts. Agora, quando você estiver tratando de portas analógicas, você vai tratar de valores de tensão entre 0 volts e 5 volts. Então, essa é a diferença básica entre a tratativa da porta digital e a porta analógica. A porta analógica ela vai cobrir todo o range entre 0 e 5 volts. Na verdade, não todo o range. Ele vai pegar esse range de 0 a 5 volts e vai subdividir em pequenas partes, né, que vão ser o que nós vamos chamar de endereços. Tá? Vai dividir em 1024 partes. E aí ele vai tratar isso como endereço, como 1024 endereços. Então, basicamente é isso, tá? Quando você fala de porta digital, é quando você quer tratar aberto, fechado, aceso, apagado, conectado ou desconectado. Já o analógico, você pode colocar valores específicos. Então, na porta digital, você acende um LED ou apaga um LED. Na porta analógica, você pode acender esse LED com vários
tons, né, com vários brilhos, né, diferentes, entre totalmente apagado e totalmente aceso. E aí, pessoal, falando da porta analógica, né, onde isso fica na placa de Arduino, né, então está aqui nosso Arduino Uno, né, e aqui ficam então as nossas portas analógicas. Então eu tenho lá, no caso do Arduino Uno, né, o A0, A1, A2, A3, A4, A5. Nós temos 6 portas analógicas no Arduino Uno e não é difícil de localizar em outras placas de Arduino. Tá? Então normalmente ele é A e um número, e aí se ele tiver mais portas, aí ele vai dar uma continuidade aqui nessa sequência de números. Então é aqui onde estão as portas analógicas, onde está escrito Analog In, né, são as nossas portas analógicas. E aí, né, essas portas analógicas elas vão ser usadas na leitura e escrita de valores analógicos, portanto. Então não faz sentido você ter um parâmetro analógico e querer usar uma porta digital. Ela vai ler o valor de um pino analógico especificado. Tá? A placa Arduino ela vai ter um conversor analógico digital de 10 bits com 6 canais. E como isso vai funcionar? Com isso, ele vai mapear voltagens de entrada entre 0 e 5 volts para valores inteiros de endereço entre 0 e 1023. Então é aquela história de você pegar a faixa de tensão que você tem de 0 a 5, o Arduino ele relaciona isso dividindo em 1024 pedaços, e cada pedaço, né, vai corresponder então a um endereço. Então isso vai ficar da seguinte forma, né? Isso vai permitir uma resolução entre leituras de 5 volts, né, dividido por 1024 unidades. Né? Se eu pegar 5 volts e dividir por 1024, isso vai dar 0,00488. Tá? Isso que seria equivalente a 4,88 milivolts por unidade. Explicando melhor, né, cada uma dessas entradas analógicas ela vai fornecer então esses 10 bits de resolução, então, ou seja, vai ter 1024 valores diferentes de endereço, e aí por padrão elas vão medir então de 0 a 5 volts. Então olha só, para a gente ver isso aí de uma maneira mais prática, você vai ter lá o endereço e o valor de tensão. Então, o valor de tensão de 0 volts, né, quando você tem um valor analógico lá na sua entrada analógica, na sua porta analógica de 0 volts, ela vai corresponder ao endereço 0. Quando você tiver um valor de 2,5 volts na entrada analógica, isso vai ser equivalente ao endereço 512. E quando você tiver 5 volts na sua entrada analógica, que é o máximo que a gente tem no Arduino, vai corresponder ao endereço 1024. Então, dessa forma, o que o Arduino faz, ele vai converter, para que eu trabalhe dentro do Arduino, ele vai converter esse valor de tensão com um determinado número de endereço. Porque no programa eu não vou trabalhar com o valor de tensão, eu vou trabalhar com o valor de endereço, certo? Então eu tenho que saber fazer essa conversão. Então, cada endereço vai equivaler a 5 volts dividido por 1024, e aí que dá o nosso 4,88 milivolts, ou 0,00488 volts. E aí a gente consegue, né, por exemplo, eu quero trabalhar dessa forma o endereço 300. Né? O endereço 300, né, porque é de 0 a 1023, né, ele vai corresponder ao quê? 300 vezes 0,00488, ou seja, ele vai corresponder a 1,46 volts. Então, se eu tenho uma entrada de 1,46 volts, ele vai estar entendendo como sendo o endereço 300. Ou se eu mando colocar o equivalente a 300 na saída analógica, ele vai colocar 1,46 volts, certo? Bom, 4 volts, né? Se eu tenho 4 volts na entrada, ou se eu quero colocar 4 volts na saída analógica, o que eu preciso fazer? Bom, 4 volts dividido pelo equivalente a um endereço, né, por 0,00488,
4 volts seria equivalente ao endereço 819. Tá? Então, para o Arduino, né, não existe o 4 volts, existe o endereço 819. Então, a gente precisa saber converter de endereço para tensão, né, através desse número 4,88 milivolts ou 0,00488. Tá? Então, esse é o elemento de conversão, né, para aquilo que o Arduino entende e para aquilo que realmente é a tensão, né, que é a grandeza, que é o que realmente está presente. Essa é a forma que a placa de Arduino funciona, tá? Não tem o que modificar. Então você coloca 3 volts na entrada analógica, ele não relaciona esse 3 volts. 3 volts não entra no programa, você não faz um programa falando assim, olha, se a entrada analógica for maior do que 3 volts, faça tal coisa, né? Ou se a entrada analógica for maior do que 4 volts, faça tal coisa. Então, ao invés de usar o 4 volts, eu vou ter que usar o endereço equivalente a 4 volts, que é esses 819. Então, eu vou falar, se a entrada analógica for maior que 819, faça tal coisa. Tá? Então, a gente vai ter sempre que ficar convertendo a tensão para endereço, e essa é a forma com que a gente vai fazer isso. A gente vai ver isso em termos de exemplo, tá? Vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas a princípio é necessário que você entenda isso, tá? O Arduino na porta analógica, ele você não relaciona, você não trabalha com ele com o valor da tensão, e sim com o valor do endereço, e de 0 a 1023 é equivalente de 0 a 5, você tem que pegar essa proporcionalidade. Bom, e aí a gente tem então as funções, né? Nós já estudamos as funções digitais, né? Estudamos tanto a função de entrada quanto a função de saída, né? Nós vimos que a função de saída, nós fazemos isso via digital write, a gente usa muito o digital write. Nós vimos que a função de entrada, isso acontece através do digital read, né? Também utilizamos bastante o digital read, né? Principalmente na aula passada. E agora a gente vai ver então a porta analógica, né? Vamos ver a entrada analógica. Aliás, a entrada analógica ela é muito utilizada também. Já a saída analógica ela não é muito utilizada, tá? Ela é um pouco mais específica, mas nós vamos estudar ela também. Mas a entrada analógica, né, onde eu quero fazer leitura de sensores, né, leitura de parâmetros, eu quero, por exemplo, ler o valor de um sensor de temperatura pela porta analógica. Eu quero fazer a leitura da variação de umidade. Isso também é através da porta analógica. Então, a porta analógica, a leitura da porta analógica ela é muito importante. E essa leitura, então, nós vamos fazer através do analog read, né? Se a leitura digital é digital read, a leitura analógica vai ser o analog read. Certo? Então, estudando aí a entrada analógica, estudando esse analog read, ele vai ler o valor de tensão na sua entrada e vai associar um endereço então de 0 a 1023 de forma a comparar esse endereço com o definido pelo programa. Então ele vai ler, leu 4 volts, né? 4 volts é equivalente a 819. Então ele vai comparar esse 819 com o programa. Então, a sintaxe dele é igual, né, à sintaxe do digital read, né, você coloca lá analog read e aqui você coloca o pino que você está relacionando. Ele vai também fazer isso muito através de variáveis também. Então, por exemplo, eu posso chamar de int a, jogando para dentro da variável a, um analog read que está ali no A0, por exemplo. Posso fazer essa é uma das formas que o analog read é utilizado. Mas a gente vai ver isso através de alguns programas, vai ficar um pouco mais fácil de você enxergar. Então ele vai ler o valor do pino analógico A0, né, e armazenar o endereço, né, não o valor, na variável A. Então, por exemplo, se ele lesse aqui no A0, se na entrada analógica, se eu tivesse 4 volts, ele armazenaria
né, na variável A, não 4 volts. 819, que é o endereço de 4 volts. Como que eu sei que é 819? Que nós vimos aqui, né, que é o endereço referente a 4 volts. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber relacionar. Então, ele não armazena a informação 4 volts. Ele armazena a informação ou endereço equivalente aos 4 volts. Tá? Bem, e aí a gente vai analisar então um programa, né, do potenciômetro e um LED. Né? Esse potenciômetro e LED, a ideia, o objetivo desse programa é montar um circuito, fazer um programa onde eu tenho um potenciômetro que vai controlar o acendimento de um LED. Né? Então, quando giramos o potenciômetro, né, até a metade, o LED vai permanecer apagado. Então, você girou o potenciômetro, até a metade dele ele está apagado. Passou da metade, aí o LED fica aceso. Voltou a outra metade, ele apaga. Né? Então, você vai ter ali um limiar entre o LED totalmente apagado e o LED totalmente aceso. E aí, então a ideia é fazer esse programa para que a gente possa então utilizar aí uma porta analógica. Então perceba assim, o potenciômetro, né, a gente consegue ver aqui nesse circuito, né, o potenciômetro, a gente vai utilizar um potenciômetro de 100K. Então quando eu giro o potenciômetro todo para um lado, né, eu vou ter 100K de um lado e 0 do outro. Né? Então aqui o nosso potenciômetro é como se nós tivermos, como se a gente tivesse aqui uma resistência de um lado, né? Aqui uma resistência e aqui uma resistência do outro lado. E o girar o potenciômetro, você vai deixando mais resistência de um lado, menos resistência de outro. Então você vai balanceando. Se você deixar ele na metade, você vai ter 50K nesse lado aqui, né? E 50K desse lado aqui, tá? E aí a tensão em cima desse lado do potenciômetro, né? Do que ficou, é justamente a tensão na minha entrada analógica. Vai ser a tensão da entrada analógica. Então aqui nesse caso, né? Quando eu girar a metade do potenciômetro, né? Quando eu tiver mais ou menos 50K, o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse potenciômetro tenha aqui uma tensão de aproximadamente, né, se aqui eu tenho VCC, né, eu quero que essa tensão seja aí de 2,5 volts. Né, porque quando eu tiver mais do que 2,5 volts, então eu quero que o LED acenda. Né, porque eu vou ter 2,5 para cá e 2,5 para cá. Tá? Esse resistor de 220 ohms que a gente colocou aqui, ele é só para não queimar o potenciômetro, né, quando você girar ele todo para um lado. Tá? Senão você vai ter 0 aqui e você queimaria o potenciômetro e porque você teria uma corrente muito alta nesse terminal do potenciômetro. Então isso aqui é uma proteção para o nosso potenciômetro. Tá? É uma proteção para o potenciômetro. Então, pessoal, a ideia é, quando eu tiver mais do que 2,5 volts, né, desse lado, ou seja, em cima do A0, eu quero que o LED acenda. Quando eu tiver menos, eu quero que o LED apague. Tá? E aí eu vou responder no LED numa porta digital, né, porque eu quero acender e apagar o LED. Eu não quero valores diferentes de acendimento para o LED. Eu quero o LED aceso ou o LED apagado. Então, dando uma olhada aqui no programa, nós vamos ter o seguinte, eu vou fazer o que nós tínhamos proposto, né? Nós vamos declarar então potenciômetro como inteiro, tá? O LED igual a 10, tá? E aí nós vamos para o void setup, né? Então declarei aqui, eu já estou fazendo aquele novo molde que nós vimos hoje, né? Declarando então potenciômetro como inteiro e LED como 10. Aqui, né? Eu vou colocar o meu pin mode, né? Em vez de usar 10, eu vou utilizar LED, tá? Como output. E aqui, como é analógico, eu vou colocar A0, tá? Como input. Tá? Então, declarei aqui minha porta digital. Né? Essa porta digital aqui, ela se chama LED. Tá? Então, toda vez que eu precisar dessa porta 10, eu vou utilizar a palavra LED. Tá?
E aí declarei então a porta A0, que é uma porta analógica, essa porta é uma porta analógica, como entrada, porque eu vou estar recebendo informações. Uma vez que eu fiz isso, né, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter um void loop, né, onde eu vou colocar para dentro de potenciômetro. Pode ver que o pote está sem informação nenhuma, mas o que eu quero colocar dentro desse pote é o quê? A leitura que eu vou fazer analógica, né? O analog read, né? Do que? Do A0. Então, ele vai ler essa tensão aqui, ele vai ler esse valor de tensão, vai converter esse valor de tensão para um valor, para um endereço, né? E vai armazenar esse endereço dentro de pote, tá? E aí esse endereço aqui vai ficar armazenado dentro aqui da variável pote. Então, o pote vai armazenar o endereço lido pela porta A0. Tá? Isso que eu estou dizendo nesse comando analog read. Então, joga para dentro de pote o que você leu de tensão na porta A0. Só que essa tensão ela vai ser armazenada no pote como endereço, certo? Então, aqui, como eu quero chegar na metade, eu quero que ele acenda, então eu vou falar o seguinte: se esse valor de pote for maior do que 2,5 volts, né? Porque a questão aqui quando eu tenho lá, se eu quero 2,5 volts, né? 512 vezes 0,00488 é 2,5 volts. Então, como eu quero mais, se eu tiver mais do que 2,5 volts, ou seja, eu passei da metade do potenciômetro, então, se pote maior que 2,5 volts, então acende o LED. Só que eu não posso colocar 2,5 volts aqui no meu programa, então eu tenho que colocar o endereço equivalente a 2,5 volts, que é justamente os 512. Então, se pote maior do que 512, então quando eu coloco esse 512, eu estou representando os 2,5 volts, que é da nossa conta aqui. Então, se o pote for maior do que 512, acende o LED. Né? Se não, né, o else, o que eu faço? Eu apago o LED, deixo o LED apagado. Né? E aí o LED vai acender toda vez que ele ler aqui uma tensão maior do que 2,5 volts, certo? Então, toda vez que ele fizer isso, ele vai jogar, então, para a variável pote um valor que vai ser maior do que 512, e aí, então, ele vai acender o LED. Então, mais uma vez, né, o ponto aí que a gente precisa tomar cuidado quando a gente trata de entrada analógica é que eu não vou comparar o pote com o valor da tensão. Eu vou comparar ela com o valor do endereço equivalente a essa tensão. Certo? Então tá aí o nosso programa, tá? E a gente faltou só fechar aqui a última chave. Então, se potenciômetro maior do que 512, acende o LED. Se não, apaga o LED, tá? E aí a gente vai então fazer a simulação lá no Tinkercad. Então aqui no Tinkercad, né, nós temos aqui o nosso, montei o nosso circuitinho, né? E nesse circuitinho nós temos o quê? Nós temos aqui, olha, o potenciômetro, né? Aqui o resistor, né, de 220, né, aqui do nosso esquema elétrico, né, o LED, né, e o resistor lá que está em série com o LED. Tá? E aí, pessoal, esse resistor aqui, a única coisa, esse resistor aqui, ele é um resistor de 220. Deixa eu alterar aqui para 220. Tá? Se bem que ele vai funcionar também com K, mas para ele ter um brilho melhor, né? Então tá aqui, ele é um resistor de 220 agora. Então ele está em série com o LED, e aí do LED vai para o GND. Então aqui eu liguei, ó, o A0, né? O A0 é que está conectado aqui no pino do meio do meu potenciômetro, né? Onde, quer dizer, ele vai receber a informação daqui em relação ao GND, né? Entre esse ponto e esse. E aqui o LED, né, ele está indo para o outro lado, né? Ele vai receber da porta 10 digital, né? Porque ele está conectado aqui na porta 10. Então, pessoal, tá aí, olha, tá feito o nosso circuitinho, né? Vamos então fazer a simulação. Vou colocar ele aqui, vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder ver o potenciômetro e
o LED, tá? Deixar aqui. E aí eu vou rodar então esse programa. Deixa eu ver se ele está com o código. Tá com o código, né? Esse é o código dele, né? Do potenciômetro, é o código que a gente acabou de analisar, né? Então nós vamos rodar esse programa. Deixa eu pegar o código do programa, né? Programa original dele. Então tá aqui, ó, potenciômetro LED, né? Vou copiar então esse programinha aqui, por via das dúvidas. Então aqui eu estou pegando direto do Arduino, poderia estar programando direto no Tinkercad, enfim, é a mesma coisa. Então eu vou selecionar tudo aqui, ó, selecionei, é o programa que a gente acabou de ver lá na tela anterior, tá? E aqui a gente vai então, vou colar, né? Colei aqui, né? Beleza, vou só minimizar e vou iniciar a simulação. Iniciando a simulação, aí a gente já vê o seguinte, ó, ele começa com o LED aceso, aqui eu consigo girando o potenciômetro, tá? Então aqui, ó, girei o potenciômetro todo para um lado, ó, tem o LED apagado. Aí eu vou começar a girar o potenciômetro aqui, né? Deixa eu girar o potenciômetro para esse lado, ó. Começo a girar o potenciômetro, quando eu chego na metade o LED acende, tá? Ó, passei metade para baixo, o LED apagou. Passei da metade, o LED acendeu, tá? Se eu for até o final, o LED continua com o mesmo brilho porque é um sinal digital, né? SAI 0 ou 1 é a porta 10 digital. Então aqui, olha, da metade para baixo a gente já vê que o LED apaga, tá? Então essa era a ideia. Então eu tenho aqui um controle analógico, né? Porque o potenciômetro ele é um componente analógico, né? Controlando um componente digital através da placa de Arduino, tá? Então tá aí o nosso circuitinho aqui, mais uma vez, ó, passei da metade, acendeu, voltei, ele apaga, tá? Esse LED ele apaga mais lentamente, o LED do simulador. Pessoal, então é isso, tá? Esse é o exemplo do nosso LED, tá? Do nosso programa do potenciômetro fazendo controle aqui no Tinkercad. Agora a gente vai pegar, ao invés de usar o potenciômetro, nós vamos usar um LDR, tá? E aí o objetivo é montar um circuito, né, onde o LDR controla o acendimento de um LED. Então, atingir um certo ponto de luminosidade, né, o LED que estava apagado acende e permanece aceso. E esse programinha é legal, né? A gente vai usar o mesmo programa, né, que nós usamos no potenciômetro, só que obviamente a gente vai trocar então por um LDR, tá? Então, ao invés de usar o potenciômetro, vamos usar um LDR e aqui um resistor de 1K. Então, a ideia é o seguinte, imagina que tá escurecendo, né? Aliás, nesse caso seria o contrário, né? Porque ao atingir um certo ponto de luminosidade, o LED acende. Então, conforme eu vou aumentando a incidência de luz aqui no LDR, o LED vai acender, tá? Quando eu chegar num certo brilho. Nesse caso, o programa vai ser o mesmo, porque aí quem vai estar gerando essa rampa analógica, né, a variação analógica, vai ser o brilho no LDR, tá? E esse brilho do LDR é que vai, então, gerar a diferença da tensão entre o LDR e o resistor de 1K, né? Aí a gente vai ter a questão nós vamos ter a questão da tensão, então eu vou ter uma queda de tensão no LDR e uma queda de tensão no resistor de 1K. Então eu posso ter mais tensão no LDR ou mais tensão no resistor de 1K. À medida que vai aumentando a incidência de luz no LDR, a resistência dele vai caindo, né? Juntamente cai a tensão dele, ou seja, vai subir aqui a tensão no resistor de 1K, porque eu tenho um divisor de tensão, né, do VCC para o GND, né? Tenho aqui 5 volts aplicado entre o LDR e o resistor de 1K. Então, quando aumenta a luminosidade, cai o LDR, né? Cai a tensão no LDR, aumenta, consequentemente, a tensão no resistor de 1K, porque a soma das duas tensões vai dar 5 volts, que é a tensão que eu tenho entre VCC e GND. Quando essa tensão aumentar e ela passar de 2,5 volts, né,
o que vai acontecer? Aí ele vai mandar o comando para o LED acender, né? Porque ele vai fazer a comparação, né? E é justamente essa comparação então que ele vai fazer, né? Então o bloco é o mesmo, né? A hora que ele for fazer a comparação, se o potenciômetro for maior do que 512, né? Ou seja, né, se a tensão aqui nesse resistor for maior do que 2,5 volts, né, o que vai acontecer então? Ele vai mandar o LED acender, né, e se não for maior do que 512, não for maior que 2,5 volts, o LED apaga. Então, a gente vai usar o mesmo programa, tá, para fazer a nossa simulação. Então, eu vou pegar esse programa, tá, vamos simular lá no Tinkercad. Inclusive eu vou pegar aqui, ó, eu vou até no circuitinho que nós estávamos usando, tá? Nesse circuitinho aqui, ó. Eu vou parar aqui a simulação. Eu vou copiar o código daqui, ó, né? E vou copiá-lo já no circuito que está pronto aqui, ó, onde eu montei para a gente ganhar tempo. Eu montei aqui já com LDR, ó. Esse aqui é o LDR, tá? Aqui ele está na biblioteca de todos, tá? Quando você manda todos os componentes, você tem aqui o fotoresistor, ele está como fotoresistor, que é justamente o que é um LDR, né? E aqui ele tem então 2 terminais, ele não tem polaridade, tá? Esse aqui seria o nosso LDR. Então, pessoal, esse LDR aqui a gente vai deletar. Então tá aqui pronto o nosso circuitinho, né? O circuito de acordo com o que está aqui, né? Eu peguei a minha entrada analógica foi para um pino do LDR, o outro pino do LDR foi para o VCC, né? E também do meu A0 foi para um resistor de 1K. E aqui sim um resistor de 1K. Aqui veio da porta 10, né? Da porta 10 digital, né? A informação que vai para um resistor, né? Esse resistor de 220, esse resistor de 220, tá aqui o resistor de 220, esse está certo, LED, né? E para o GND, né? Esse GND aqui todo alimentado pelo próprio GND da placa, né? Tanto o VCC quanto o GND, e eu peguei desse lado, porque existe o VCC e o GND do lado aliás, o GND do lado das portas digitais, mas também eu tenho aqui GND no lado da porta analógica, tá? Então tá feito aqui, montado aqui esse circuito, e aí a gente vai então, vou pegar aqui nesse código, né? Vou selecionar o que tem aqui, né? Vou apagar e vou copiar o código que a gente usou, né, no exemplo anterior, ó. Colei aqui, né? Vou minimizar aqui e vou iniciar a simulação, tá? Então tá aqui a nossa simulação. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver bem o LED e também o nosso LDR, né? Tá aqui o LDR. Como que eu vou simular a luz, né? O Tinkercad ele simula o LDR quando você clica nele e ele coloca aqui a luminosidade, ó. Você consegue controlar a luminosidade, tá? De menos luz para mais luz. Deixa eu só diminuir um pouquinho para aparecer aqui esse mais luz. Então eu tenho aqui, olha, cliquei nele, ó, aqui apagado e aqui aceso. Então eu vou deslizando aqui, ó, quer dizer que está aumentando a luminosidade, né? Se eu arrasto para o outro lado é porque está diminuindo a luminosidade. E aí vamos ver o que vai acontecer com o LED, né? Quando chegar mais ou menos na metade é para o LED acender. Então aqui chegou mais ou menos um determinado ponto e o LED acendeu, né? Então fiz a mesma coisa com o potenciômetro, só que o potenciômetro ele vai variar a sua resistência baseado no giro da haste. Já o LDR, né, ele vai trabalhar em cima da incidência de luz. Então estou arrastando para cá, eu estou simulando que eu estou jogando mais luz, jogo para cá, estou jogando menos luz. Olha, ele passou da metade, ele vai apagar, né? Apagou, tá? O LED. E aí, se eu passar da metade, o LED acendeu, tá? Então aqui a gente tem a aplicação, né, de uma outra forma, tá? Então também tenho aqui a leitura, né? Ele está lendo esse valor de tensão em cima do resistor, no caso, né? Leu a tensão em cima do resistor,
esse valor de tensão ele vai converter, né, dentro do próprio Arduino, ele vai converter isso para o endereço, né, e a gente trabalha então no programa com a comparação com o endereço. Então tá aí mais uma vez o programinha do aplicação aí do que nós vimos simulado no Tinkercad. E nós vamos ver agora uma maneira diferente que nós temos de utilizar a porta analógica, relacionado ao tempo. Então, nós vamos ver aqui esse programa que ele vai controlar a piscada de um LED através de um potenciômetro. Então, o objetivo é montar um circuito, fazer um programa onde um potenciômetro controla a velocidade que um LED pisca. Então ele aumenta e diminui a frequência em que o LED pisca de acordo com o giro do potenciômetro, né? Então a ideia é que, baseado no giro do potenciômetro, o LED pisque mais forte ou mais devagar à medida que você vai girando o potenciômetro. O hardware, né, o circuito vai ser o mesmo que nós utilizamos ali no projetinho onde nós o LED ele chegava a um determinado ponto, ele acendia, né, e apagava se a gente retrocedesse. E aqui a ideia é a mesma, né? O endereço A0 fazia a leitura da tensão em cima de uma parte do potenciômetro, né, do pino do meio com o terceiro pino, de maneira que esse A0 aqui, ele vai, através dessa tensão, ele vai gerar para nós um número de endereço, e esse número de endereço é o que nós vamos utilizar no nosso programa. Então, como isso vai ficar, né? Bom, eu vou declarar então pot e LED como variáveis inteiras, tá? Então, esse pot eu vou estar fazendo referência ao potenciômetro e LED vou estar fazendo referência ao LED, certo? Aí no void setup eu vou declarar pot como A0, né, e o LED como A10. E aí então eu vou colocar o meu pinmode LED declaro como output, porque o LED vai sair com a informação, e o pot como input, porque eu vou entrar com a informação no A0. E aí nós vamos ter no void loop, né, vou criar um digital write, né, porque eu vou mandar acender o LED, né? Vou colocar o meu LED em nível lógico 1 por um determinado tempo. E aqui é uma aplicação um pouco diferente do que nós temos utilizado. Qual que vai ser o valor desse tempo? O valor desse tempo ele vai ser o valor do endereço que vai ser lido aqui na variável pot, que é, na verdade, o que vai ser lido nesse pino A0, nesse pino analógico A0. Então eu vou ter um valor de tensão aqui à medida que eu vou girando o potenciômetro, vai mudando o valor de tensão entre o A0 e o GND. A0 é a minha porta analógica. Então à medida que eu vou girando o potenciômetro, eu vou ter lá 1 volt, 2 volts, 3 volts, até 5 volts, né? Pode variar de 0 até 5 volts. E aí, nesse caso, né, essa tensão aqui do A0, dentro do Arduino, ele vai ser convertido em uma faixa de endereço que vai de 0 até 1024. Então, o que ele vai estar armazenando nessa variável pot aqui, né, vai colocar dentro do delay, é justamente o valor dessa variável, né? É o valor desse endereço. Então, o que eu vou estar colocando dentro do delay, né, do valor do meu delay, é um valor que vai estar entre 0 e 1000. E esse 0 e 1000, esse 1000 seria 1000 milissegundos, seria 1 segundo. Então eu vou estar definindo o meu tempo em alta aqui, dependendo do valor de tensão da minha entrada analógica, entre 0, né, e 1024. Né, 1024. Esse 1024, como eu estou utilizando ele como uma unidade de tempo, seria o quê? 1024 milissegundos. Então, o valor do tempo que esse LED vai ficar aceso vai depender desse valor aqui lido, né, na minha entrada A0, que é justamente o valor equivalente ao valor da tensão, que é equivalente ao giro
do potenciômetro. E a mesma coisa vai acontecer na hora que eu apagar o LED. O tempo que o LED vai ficar apagado também vai corresponder ao endereço que corresponde à tensão na entrada analógica. Tá? Então aqui eu estou trabalhando com a informação que eu estou lendo no pino A0, no meu pino analógico, convertido em endereço de 0 a 1024, eu vou trabalhar com essa informação, mas dentro do delay, ou seja, para o Arduino, isso que eu estou lendo é um número, né? E esse número, porque ele é inteiro, né? Esse número ele vai corresponder ao número de milissegundos que ele vai ficar aceso ou apagado. Tá? Então esse é o programinha aí que a gente fez, e aí a gente fecha, né? Fecha aqui a chave do void loop. E aí vamos ver então como isso vai ficar no nosso hardware, né? Vamos ver como isso vai ficar no nosso simulador. Então eu vou colocar aqui, vou pegar aqui o meu simulador do mesmo circuito, tá? A gente já utilizou esse circuito, eu só vou ter que trocar o código. Então eu tenho aqui um código que fazia o controle da parte de tensão, né, do nível, passava de um certo ponto, o LED acendia. Vou deletar esse código e vou pegar o código equivalente a esse controle do LED piscar. Tá? Então vou pegar esse programinha aqui, que eu peguei do Arduino, né? Estava dentro é um arquivo .ini do Arduino, que é o mesmo que a gente viu na tela anterior. Vou copiá-lo, copiei, e aí eu vou então colar, né, na nossa parte aqui para o código. Então é o mesmo programa, tá? Programinha simples, né, pequeno. É aí que eu vou só minimizar, né, e vou iniciar aqui a simulação. Vou só aumentar aqui para a gente poder ver melhor, né? Só colocar ele mais para cá. E aí eu tenho então o meu LED piscando, tá? Esse LED piscando aqui. Deixa eu só colocar ele para cá e aumentar aqui. Isso. Aí meu LED então ele está piscando. Esse LED, então eu estou num determinado ponto do meu potenciômetro. Eu vou mexendo aqui, ó. Eu vou colocar nesse ponto aqui, ó, nesse máximo aqui. O LED está piscando, tá? Numa certa velocidade, né? A princípio aí próximo de 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. E à medida que eu for girando, então, esse meu LED, né? Aliás, esse potenciômetro ele vai fazendo o que com a velocidade do LED, ó? Ele está aumentando a velocidade com que o LED pisca, tá? Nesse ponto aqui, ó, ele já está piscando mais rápido, tá? Vou girar o meu potenciômetro, ó, já está bem mais rápido a piscada do LED. E aqui nesse ponto, ó, a gente mal consegue ver ele piscando porque ele está bem rápido, né? E aqui ele parece até que está aceso, mas não, ele está piscando muito rápido, de maneira que a gente não consegue perceber, tá? Então vou deixar aqui num ponto então que ele está mais rápido, tá? Deixa até um pouquinho mais rápido aqui, ó. Piscando bem rápido, porque eu estou nesse ponto do meu potenciômetro. E aqui, mais lentamente, porque eu estou num outro ponto do potenciômetro. Certo? A mesma coisa, né, nós conseguiríamos fazer, né, se eu mudasse, né, esse código aqui, se eu pegar esse código, né, selecionar esse código aqui, e ir para o meu programa, para o meu circuitinho. Esse aqui é o circuitinho do LDR, tá? Vamos ver como que ele funcionaria aqui no circuito do LDR. Eu vou pegar aqui o código anterior e vou substituir por esse novo, né? Substituindo por esse novo código que nós vimos agora, ó, tá aqui, coloquei o novo código, só que agora eu estou aqui no LDR. Deixa eu aumentar aqui também, onde a gente possa então ver o LDR e o LED. Está aqui o LED, né? E aí eu vou abrir aqui rodar o programa, né? O LED está piscando. Deixa eu ver aqui o brilho desse LDR. Pouco brilho, né? Vou mover aqui para um brilho maior. Deixa eu colocar aqui um brilho maior. Então, com um brilho maior,
né? Vou aumentar aqui o brilho dele, ó. Aumentando o brilho, o LED vai piscando mais rápido. Ó, o LED já está piscando bem mais rápido, né, nesse ponto. Vou aumentar mais um pouco. Tá? Já está piscando também mais rápido. Tá? Vou aumentar mais, né, bem mais rápido também. Tá? Até chegar no máximo. Tá? Então a gente tem aí a variação do brilho da quantidade com que ele pisca, né? De acordo com a resistência do próprio LDR, que tem a ver com a queda de tensão. Então aqui uma determinada velocidade, né? Porque está mais para escuro, e vou diminuindo isso, movimentando para mais claridade, ele vai reduzindo então a quantidade de piscadas que ele dá, tá? De acordo com o que a gente viu no outro exemplo, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Então, aqui eu já estou controlando, pegando o endereço, né? Através do endereço, eu estou gerando um tempo, né? Desse endereço eu estou gerando um tempo, né? Desse tempo é que eu estou, então, pegando esse tempo e aí controlando se eu vou ter se eu vou deixar um tempo maior em nível lógico 1, em nível lógico 0, ou um tempo menor. Então eu pego esse endereço e coloco no delay. Tá? É uma outra forma que a gente pode utilizar. Enfim, existem N formas. O objetivo das aulas aqui é mostrar para você como funciona o comando, o que você pode fazer. E aí, a partir daí, você vai abrindo seus horizontes com relação à programação de Arduino e você vai vendo que não é muito complicado. Bom, e agora a gente vai ver então a última forma que nós temos de porta, né? Que é a nossa porta analógica como uma saída, tá? E aí a gente viu lá que tem o digital write, né? Para saída digital, o digital read para entrada digital, o analog read acabamos de ver como entrada analógica, e finalmente tem o analog write, né? Como saída analógica, tá? E aí a saída analógica então vai ser esse analog write, que ele vai escrever um valor de tensão na porta analógica baseado na comparação de um endereço entre 0 a 1023, a mesma coisa, né? De forma a comparar esse endereço com o endereço definido pelo programa, tá? Então ele vai poder ser usado para acender um LED variando o brilho, né? Ou girar um motor, né? De acordo com uma velocidade que você pode variar, tá? Então você não precisa necessariamente colocar 5 volts ou 0 volts. Você consegue colocar 3 volts na saída, 4 volts na saída, 2 volts na saída. Para isso, então, você vai usar o comando analog write, né, com W maiúsculo. Aí você coloca o pino ou a variável equivalente, né, e o valor. Esse valor, logicamente, é o valor do endereço. Tá? Então, se você quer, igual nós fizemos lá se eu quero mandar 4 volts, né, na minha saída, então eu vou colocar aqui nesse valor, não 4 volts, eu vou colocar 819, que foi o valor que nós calculamos lá. Eu quero que saia 0 volts, você coloca o endereço 0. Eu quero que saia 5 volts, você coloca 1023, que é o endereço para 5 volts. Então aqui um exemplo, né, analog write 9, então vou colocar no A9, né, o endereço 139. Então ele vai enviar o valor analógico 134 para o pino 9, ou seja, ele vai mandar 134 vezes 0,00488, ou seja, ele vai mandar 0,65 volts aqui no meu pino 9. Tá? Então esse é o analog write. Legal? Bom, a gente vai utilizar o analog write de outras formas, né, ao longo aí das próximas aulas. Bom, e agora eu queria convidá-lo a fazer o exercício para validação da sua presença, certo? Se você tem dúvida nessa aula que nós tivemos agora, volte aí o vídeo, ou qualquer coisa também estaria à disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Faça então esse exercício, é referente à nossa aula de hoje, e qualquer dúvida também você pode estar me procurando. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!